noite a todos e todas. Prazer estar aqui com vocês aqui para a gente discutir o mercado financeiro brasileiro está ou não em disrupção, né? Esse evento da Sampo é uma série de encontros que nós temos feito com o público de executivos e executivas que estão interessados nesse tema de inovação, disrupção, estratégia e como isso afeta os negócios aqui para diante, né? O meu nome é André Nardi, eu sou professor do curso de inovação e estratégias disruptivas aqui da Sampo, também sou o diretor responsável pela área de educação corporativa aqui na Sampo. Vou ser o moderador da nossa conversa hoje, quero apresentar o Antônio Coutinho, professor também, executivo há algumas décadas, né, Coutinho, apesar Não entrega a idade já, vai. Não entrega a idade, apesar da pouca idade, e um colega, um amigo muito querido, de muito tempo, da época que eu também era executivo do mercado financeiro. Vou apresentar rapidamente o Coutinho, depois passo a palavra para ele se apresentar, e depois vou fazer um pequeno preâmbulo com o contexto da nossa conversa, e também com alguns alinhamentos das nossas regras de jogo para a gente poder aproveitar bastante essa nossa conversa. Então, passo rapidamente aí para o Coutinho, para ele poder se apresentar, dar uma boa noite a vocês, e a gente começar essa nossa discussão, que deve ir até umas 19 horas. A gente tem várias perguntas que vocês já enviaram para a gente. Se vocês quiserem fazer envio de outras perguntas também, podem ir fazendo pelo chat que fica à direita, fica no botão à direita, aqui na setinha à direita da tela de vocês, que a gente vai encaixando no roteiro e na nossa conversa para poder responder a todos. Depois, se for necessário, a gente responde depois também, se não houver tempo hábil, tá bom? Então, passo para o Coutinho. Prazer estar com você aqui, meu amigo. Muito bom. André, prazer é meu. Antes de começar, vou fazer um agradecimento para você, para a Sampo, para a Ana, que ajudou hoje o dia inteiro na organização aqui do evento. Me apresentando aqui rapidamente, em tempos de quarentena, ultimamente eu sou mais professor de educação infantil do que professor universitário, né? Mas acho que como todos. Legal. Né? Mas me apresentando, eu trabalhei por mais de 20 anos no mercado financeiro. Eu trabalhei em diferentes áreas, tive a oportunidade de trabalhar em áreas de gestão de projetos, em PMO, eu trabalhei na área de tecnologia, a parte de gestão de gastos, na parte de analytics, na parte de planejamento. Eu sempre trabalhei em estruturas que, na verdade, faziam meio campo entre a parte funcional, entre os modelos de negócios, a parte financeira e a parte de tecnologia, né? Atualmente, como você comentou, ingressei na vida acadêmica, então fiz mestrado na Fundação Getúlio Vargas, sou mestre em Finanças e Controladoria, já tinha feito pós-graduação também na GV, tinha feito pós-graduação em Finanças e Mercados de Capitais, e sou, por formação, administrador de empresas pelo Mackenzie. Atualmente eu toco 3 carteiras de investimentos, são 3 carteiras proprietárias. Eu tenho uma carteira de renda variável, uma carteira de renda fixa e uma carteira de fundos imobiliários. Então, também ele me mantém ainda em contato com o mercado financeiro, e agora numa perspectiva de cliente ao invés de uma perspectiva de bancário, né? Então, espero poder contribuir com vocês nessas diferentes visões, na visão acadêmica, na visão mercadológica e na visão como cliente do que a gente enxerga do mercado financeiro. Perfeito. E agradecer também aos participantes, né, que estão disponibilizando o seu tempo num fim do dia. Muito obrigado por prestigiar a discussão. Não, muito bom. Coutinho, eu vou fazer um rápido preâmbulo mais um bate-bola, né?
Por que a gente escolheu esse tema, né? Nós queríamos, né, conversar sobre alguma questão de disrupção, né, Coutinho? E Correto. esse tema de mercado financeiro é alguma coisa que nos afeta como, não só como negócio, mas como sociedade, né? Não existe nenhuma sociedade sofisticada sem um sistema financeiro, seja de crédito, seja de capitais, ou dos dois, funcionando e colocando a sua estrutura a serviço do desenvolvimento, seja econômico, seja social, seja cultural ou individual da sociedade. Então, é muito importante a gente refletir sobre isso. Do ponto de vista de inovação, é um espaço fantástico também, porque é um ambiente que passou, acho que por muitas. A gente, quando estava discutindo o desenho da live, você falou várias vezes isso, eu concordo plenamente. Passou por muitas levas de inovação, liderando algumas delas ou reagindo em outras, e talvez desde a sua criação, mas certamente desde os final dos anos 70, tem passado por várias ondas de transformação, né? E essa é uma outra delas, com características comuns e com características diferentes, né? Características próprias. Mas eu queria levantar um ponto aqui para começar a nossa conversa, passando do preâmbulo para as questões, que começando, clarificando um pouco, e queria que você complementasse também, se você quiser iniciar também, fica à vontade, explicando um pouco o que é o conceito de inovação e disrupção, né? Tudo que a gente coloca muito na linguagem do dia a dia, que vira uma linguagem muito coloquial, muito jornalística, no sentido de comunicação mesmo, de fluidez, acaba perdendo o link com o conceito original, e esse é um aspecto muito importante, porque ela quer dizer muito, né? Não é só uma palavra que vem do inglês e não tem em dicionários de português normalmente. Ela tem um conceito por trás, né? Foi criada pelo professor Clayton Christensen, que faleceu agora no começo de janeiro, um pouco antes da pandemia, e é um dos pensadores de negócio mais relevantes e mais citados, tanto fora da academia quanto na academia, e um dos 5 principais influenciadores do pensamento de negócio nos últimos 20 anos. Então, Coutinho, eu sei que a tua dissertação de mestrado vem muito em cima disso. Se você quiser comentar a respeito sobre o que é a teoria do Christensen, eu ajudo a complementar. Eu vou começar, André, já confessando um pecado corporativo, né? Como membro de comitê de investimentos, comitê de deliberação de investimentos de projetos, quando você faz o seu marketing para você aprovar seu projeto, hoje em dia eu acho que é praticamente impossível alguém não colocar a palavra de que esse projeto ele vai trazer uma inovação disruptiva para a organização, né? É isso mesmo, né? Porque se a gente fizesse um bingo corporativo, né, como tem aquelas brincadeiras, né, com certeza a disrupção hoje em dia faz parte das casinhas ou dos números do bingo corporativo. Só que aqui eu acho que é importante já fazer um alinhamento entre a academia e a prática, né? Na verdade, a disrupção ela contempla um processo, né? E que processo que é esse? Que é quando empresas com menor acesso a recursos ou com menor poderio financeiro, elas começam e conseguem a competir com grandes empresas, né? Então, isso cria o que na teoria do professor Christensen são os incumbentes versus os entrantes, né? Só que a teoria dele, ele descreve esse processo em 4 grandes etapas, vamos chamar assim, ou situações mercadológicas, né? A primeira é que os incumbentes ou as grandes empresas que já estão estabelecidas, elas têm uma tendência a focar sempre em segmentos específicos de mercado, sejam esses segmentos de maior volume ou segmentos de maior rentabilidade, muitas vezes nesses segmentos de maior rentabilidade, e eles focam na melhoria desses produtos e serviços desses segmentos. E eles começam a deixar lacunas em segmentos que são os segmentos não atendidos. E aí as empresas, ou seja, os entrantes, né, percebendo essa possibilidade mercadológica, eles começam a entrar nesse mercado e focam
nos mercados que eu brinco que são os mercados esquecidos, né? E eles começam a oferecer serviços com melhor funcionalidade e a um custo mais acessível aos clientes que fazem parte desses segmentos. E aí, os incumbentes, né, que entra na terceira etapa, né, eles não percebem essas novas entradas e eles continuam perseguindo seus segmentos de maior rentabilidade, maior volume, e eles não respondem. Aqui eu vou até fazer uma tradução literal do termo usado pelo Christensen. Eles não respondem vigorosamente, como se fosse a entrada, por exemplo, de um banco estrangeiro no Brasil. Lógico que os bancos nacionais vão já dar uma resposta vigorosa, mas os incumbentes, né, ou seja, os estabelecidos, eles nem percebem a entrada e eles não respondem vigorosamente a esses novos entrantes. E, por final, esses novos entrantes, o que eles fazem? Eles se estabelecem nesses segmentos não atingidos, eles criam volume, e ao atingir volume, eles começam a atacar os segmentos de alta rentabilidade e alto volume dos incumbentes. E aí acontece o processo de disrupção. Então, quando a gente fala de inovação disruptiva, geralmente tem um pecado corporativo de se tentar associar um projeto inovador, seja uma melhoria de processo, uma melhoria de um produto ou algo novo para a organização, a inovação disruptiva, enquanto a inovação disruptiva ele corresponde aos 4 processos que eu expliquei anteriormente. E aqui acho que é um bom momento da gente esclarecer. E hoje tem uma discussão grande no mercado financeiro, né? Se a gente está passando por esse processo ou se a gente não está passando por esse processo. Acho que bloqueou aqui seu telefone, André. André, bloqueou. Desculpa. Eu tinha bloqueado aqui para não atrapalhar você. Acho que você foi muito didático, Coutinho. Acho que é isso mesmo. E assim, eu queria só chamar a atenção num ponto que é o resumo dessa história é os incumbentes, ou seja, os líderes de mercado são derrotados ou são atacados justamente porque eles focam e se comprometem e vão atrás daquilo que eles acreditam que é o core business e o core business model deles, né? Não é que eles deixam de fazer alguma coisa que eles faziam bem, ou que eles mudam o foco, não. Eles fazem aquilo que eles se comprometeram a fazer, fazem bem, e é por isso que eles são ameaçados ou derrotados no limite, né? As pesquisas mais recentes sobre disrupção, aí a gente fala de 2010 até hoje, falam que essa disrupção, em média, nos mercados, acontece de 1 a 10 anos, né? Demora mais ou menos isso. E isso significa uma mudança de market share e de lucros maior do que 20%, né? Trocando de mãos entre um negócio e outro. Então, é como se a gente dissesse que os incumbentes, no fundo, os incumbentes, né? Eles acabam realmente perdendo força de mercado por conta disso, né? Acho que esse é um ponto interessante. E acho que tem que também tomar cuidado, André, e falando um pouco de cultura organizacional, e aí já entrando mais detalhadamente nos bancos, né? Bancos, por natureza até de atuação, são empresas fundamentalmente financistas, né? Então, quando faz a sua formulação estratégica, a seleção dos seus projetos, existe uma tendência muito grande de selecionar projetos com maior rentabilidade, com maior taxa interna de retorno, com maior VPL, seja lá qual for o método que se usa essa instituição. Então, geralmente, para os segmentos não atendidos e que não apresentam taxas internas de retorno ou VPLs tão significativos, fica muito complicado de você fazer a aprovação desses projetos, né? Eu lembro que quando, em uma oportunidade profissional que eu tive no começo do mobile banking, era muito difícil você aprovar os projetos de mobilidade, porque ele concorria com outros projetos, com outras situações, e quando você colocava na mesma cesta e no comparativo de retorno, era muito difícil de dar viabilidade, né? Só que todo mundo sabia de que tinha uma perspectiva de crescimento, uma perspectiva de atendimento grande, mas era difícil você quantificar, você materializar, né? Então, até meu comentário é por isso, porque às vezes nos incumbentes é muito difícil você achar um equilíbrio entre as finanças, entre a estratégia e entre a prospecção de futuro.
né? Então, aqui fica um ponto de atenção no processo de formulação estratégica, né? Esse é sempre um desafio, né? Onde é que está o dinheiro bom, onde é que está o dinheiro ruim, né? E como acertar o dinheiro que você desconfia que ele está lá, mas você não sabe o quanto é, né? Exatamente. É isso aí. É isso aí. É isso aí. E esse ponto do critério é muito importante, porque quando a gente fala de disrupção, normalmente o resultado vem de uma aposta de longo prazo, né? Então você tem que ter critérios adicionais do tipo acompanhamentos desse negócio, mas como qualquer coisa de longo prazo, você tem que exigir um retorno grande, mas ele tem um risco por si só da própria realização do negócio no longo prazo, né? Mas é um negócio que tem fluxo de caixa negativo e um VPL ruim no curto prazo. E esse é um problema, porque normalmente todas as organizações têm uma janela de planejamento de, no máximo, um ano, né? Então, esse é sempre o grande desafio, né? Esse é sempre o grande desafio. Correto. E também sem contar que, só para finalizar essa parte de seleção de projetos, né, que também para não desviar muito aqui do nosso objetivo, que num cenário de taxa de juros alto, né, que você usa ela como que ela influencia o seu custo de oportunidade, também fica difícil de você dar viabilidade para esses projetos mais inovadores, né, para esses projetos que nem você disse que vão construir mais a longo prazo, né? Porque, por exemplo, o lançamento de um produto que pode ser uma nova funcionalidade, por você estar com um cenário de taxa de juros alto, ele vai te dar uma viabilidade muito rápida, ele vai te dar um payback muito, muito rápido, né? Mas talvez ele te dê essa receita por um horizonte de tempo muito mais curto do que essas iniciativas mais estruturais. Isso, perfeito. E como o próprio desenho do Christensen fala, o desafio é justamente que na hora que você compara projetos com modelos de negócio diferentes, você tem os modelos de negócio já implantados, ou seja, eu tenho uma fórmula de lucro, né? Eu sei qual é com mais previsibilidade a taxa de resultado, e além disso é um modelo que provavelmente já está mais otimizado, você tem mais chance desse negócio ser comparado nessa janela de oportunidade como um negócio mais favorável do que a disrupção. A disrupção é uma mudança também de modelo de negócio, né? Então, vamos aproveitar e falar um pouquinho né, sobre o cenário atual e sobre como é que essas novas tecnologias todas, né, internet das coisas, big data, inteligência artificial, blockchain, como é que essas tecnologias e outras que você quiser comentar estão mudando o setor financeiro especificamente, e o papel da inserção da mobilidade também, né? Como é que isso tudo tá afetando o setor, né? E como é que esse negócio pode criar oportunidades de disrupção e a tua visão sobre isso? Você que fez como executivo, participou de todo esse processo até muito recentemente, né? Até coisa de meses atrás, como executivo de grandes players deste negócio no mercado financeiro. Eu vou responder a pergunta, André, mas eu só vou dar uma contextualizada e vou voltar um pouco no histórico, acho que da tecnologia nas instituições financeiras, né? Legal. Acho que quando a gente fala de tecnologia e bancos, eu acredito até de que os bancos eles são uma software house que vendem produtos financeiros, né? Não existe um banco sem tecnologia. Como a gente começou a discussão, se você for pegar entre a década de 60 e a década de 70, e aqui eu estou usando um modelo que era um modelo muito que é utilizado pelo professor Eduardo Diniz, da Fundação Getúlio Vargas, entre os anos 60 e 70, a prioridade dos bancos era a implantação dos mainframes, né? Foi onde tudo começou. Então, bancos como o Bradesco, bancos como o Itaú, Banco do Brasil, foram os desbravadores. Era uma época de economia fechada, não era uma época que era possível você ligar para a IBM, pedir para comprar um mainframe, ele te dava o prazo de importação e depois de 90 a 120 dias estava instalado no seu banco. Não, era um período desbravador.
Só que os bancos já tinham visualizado, os grandes bancos já tinham visualizado pessoas como Amador Aguiar, Setúbal, já tinham visualizado de que esse era o caminho, de que as instituições financeiras tinham que usar a tecnologia como um fator preponderante para os negócios. E foi um ano também quando começa a criação de algumas coisas que hoje para a gente é comum e que hoje é arcabouço de um monte de coisa, e de que na época era desbravador. Então, por exemplo, entre os anos 60 e 70 foi criado o Serasa, que até hoje é o principal birô de crédito do Brasil. Aí, quando acaba a década de 70, eles começam com os mini-computadores, né? E os mini-computadores permitem o quê? A disseminação das agências. Então, você imagina, num país de dimensão continental como o Brasil, precisou primeiro ter a difusão dos mini-computadores, que não eram os microcomputadores, eram coisas maiores, mais rudimentares, mas que permitiu o movimento das agências e também começou a ter as primeiras experiências de autoatendimento, que também foi outra revolução dentro dos bancos, né? Aí, a posteriori, a gente passa para a fase dos microcomputadores, que já é alguma coisa parecida com o que a gente conhece. E isso já permitiu um monte de coisa nova, como, por exemplo, criação de boleto, que hoje para a gente pagar um boleto é uma coisa trivial, mas que resolveu um monte de problema que se tinha nas épocas. Começou a primeira tentativa do que eram os famosos office banking, home banking, que, vamos dizer, foi o filho, ou, desculpa, o pai do internet banking, né? Mas é impossível a gente não falar do cenário atual, André, e aí eu posso errar aqui um pouco na data, mas eu falo que teve um ano que, na minha opinião, foi um ano de que mudou muito. Você começou comentando de sociedade, de hábitos do consumidor. Para mim, 2007 é um ano que marca muito o que a gente está vivendo hoje. Por que eu estou falando para você 2007? Porque em 2007 lança o iPhone, né? Que, na verdade, ele tinha um reprodutor de vídeo, um reprodutor de áudio, e ele funcionava como telefone. E ele lança um conceito que foi o conceito dos aplicativos. Em 2007 também começa o desenvolvimento do Android. 2007 lança o Hadoop, que é uma plataforma de Big Data. Deixa eu lembrar, mas, puxa, lançam o Kindle, a Amazon lança o Kindle. Nasce empresa como o Airbnb, né? A IBM começa a desenvolver o Watson, que até vocês usam Watson para a parte da tecnologia de ensino. Mas por que eu estou no Brasil em 2007 tem o leilão do 3G, que também permitiu que a internet funcionasse mais rápido nos celulares? Mas por que eu estou destacando tudo isso? Porque em 2007 nasce esse dispositivo. 2007 foi o ano do Facebook também, que o Facebook abre, antes era uma rede universitária e abre para os usuários. 2007 é um ano que marca muito uma mudança de hábito dos consumidores, de que foi de ter um smartphone, esse smartphone ter uma capacidade de processamento, de ter funcionalidades que os bancos aproveitaram e colocaram uma série de serviços. Que série de serviços foi essa? Principalmente serviços consultivos e serviços de contratação de operações. Então, você consegue ver seu saldo, você consegue contratar um seguro, você consegue contratar um empréstimo, e isso foi o começo dessa mudança, né? Aí eu acho que começa um tempo que a gente já está nessa época que a gente chama da internet, e aí começa a se estudar muito, as universidades começam a estudar tecnologia, começam a ter os centros de empreendedorismo, começa a formação do Vale do Silício, comunidades de inovação em Israel, na Ásia, e isso tudo traz o que é o cenário atual dos novos entrantes de que são as fintechs. E olhando para o futuro, que você fala que hoje acho que a gente está numa etapa de que é denominada convergência digital, ou seja, tudo que é serviço digital, ou seja por internet, seja por mobilidade, está convergindo num modelo de negócio, a gente já está indo para a próxima etapa. E o que é a próxima etapa? Eu aqui, eu estou chamando da revolução digital, né? Do que vai ser a revolução digital? É onde você vai conseguir efetivamente explorar tecnologias muito robustas e que você vai ter uma melhoria da percepção da usabilidade do cliente com relação aos serviços financeiros.
Então, esse tema é o tema que ficou conhecido como experiência do usuário, só que o tema de experiência do usuário ele vai estar muito calcado em tecnologias de analytics, que seriam as tecnologias de analytics. Existe até um novo ditado no mercado financeiro que fala que a nova moeda dos bancos são os dados, né? Mas o que isso permite? Isso vai permitir que os bancos melhorem a sua segmentação de clientes e ofereça produtos cada vez mais customizados e de acordo com a necessidade dos clientes. A gente também vai ter toda a parte de inteligência artificial e de inteligência cognitiva, que isso o que vai permitir? O que isso vai permitir aos bancos? De você ter um melhor assessoramento, de você conseguir... os bancos hoje eles têm um portfólio de produtos muito complexos e muito grande. E para determinar qual que é o melhor produto para você, que são as soluções de CRM, vão se utilizar de ferramentas como a inteligência artificial ou a inteligência cognitiva. Assistentes virtuais que vão te oferecer soluções customizadas. E, por fim, depois a gente pode fazer uma discussão específica sobre isso, tem o Open Banking, que aí também essa é uma mudança significativa, vamos dizer, na situação atual, porque vão entrar efetivamente novos players no mercado, e vão entrar novos players, ainda é difícil de falar quem que vai prevalecer, né? Existem alguns cenários possíveis, mas que vai ter uma mudança significativa, E sem contar que tem uma mudança, que essa é uma mudança não só para os bancos, mas é uma mudança para todos os negócios, que é a internet das coisas. Onde hoje a gente eu falei muito de smartphone, né, de que ele permitiu toda essa conectividade, só que nós começaremos, e começou, né, a ligar outros dispositivos na internet. Então, sempre é o exemplo, acho que mais comum, é que todo mundo comenta de que sua geladeira ela vai ter um acesso à internet, e se faltar determinado produto que é, vamos dizer, de uso contínuo da sua residência, ele vai avisar, vai te permitir já mandar um pedido de compras para um supermercado, esse tipo de situação. Então, resumindo a tua pergunta, eu acho que a gente se encontra num momento de transição entre a convergência digital, que é onde a gente já está fazendo muito uso da solucionabilidade de internet, e entrando efetivamente na revolução digital. Eu acho interessante esse ponto que você falou, que é a convergência do negócio com o digital, né? Toda vez que a gente fala de disrupção, a primeira coisa que vem à mente é tecnologia, né? E quando você explicou o modelo do que é disrupção, você não falou a palavra tecnologia nenhuma vez, né? Você foi falar no contexto, porque justamente a tecnologia é um habilitador, né? Acho que é um negócio bem legal que você colocou aqui, né? Mas ela propicia que você coloque em jogo uma série de modelos de negócio, né? Quando a gente fala da convergência de uma série de funcionalidades para o celular, no fundo, isso afeta, como vem afetando nos últimos 5 anos, principalmente, mas, como você falou, desde 2007, com a consolidação desse negócio, o valor, por exemplo, de redes de agência ou de centrais de atendimento, né, que mudam completamente, né, são recursos completamente diferentes. E esse é um ponto também que eu acho que é interessante colocar na discussão da disrupção do mercado financeiro, que assim, por mais que os bancos tenham investido em tecnologia, eles têm um conjunto, para mim parece que tem um tripé de tecnologia, conhecimento e outros recursos, né? Como eu costumo dizer, os substantivos e os verbos, né? O substantivo é o que você tem, né? Pessoas, dinheiro, liquidez, marca, né? Uma série de coisas. E verbos é o que você sabe fazer, né? Quer dizer, fazer relacionamento com o cliente, fazer gestão de risco,
saber emprestar crédito para determinados clientes, né? Esse desenho todo, esses recursos também eles vão ganhando ou perdendo valor em função desse desenho, né? Mas tem um aspecto para mim, bem desafiador, que assim, talvez com a redução de juros fique mais claro ainda, que é o fato de que todas essas tecnologias digitais, elas diminuem o lado do investimento necessário e dos ativos não financeiros, né, de uma organização, qualquer que seja ela, para fazer a geração de valor no seu modelo de negócio, né? E isso afeta completamente aquela conta do retorno sobre investimento, né? Porque você gera um valor igual ou maior com um recurso muito menor, né? E tem um efeito de eficiência operacional, que é um tema que você também conhece com muita profundidade, né? Mas se a gente pensar em todos esses aspectos, pensar na estrutura do mercado, na estrutura da indústria, como você gosta de falar, né, Coutinho? Uhum. Sim. Como é que é a estrutura competitiva, né? Como é que esse negócio se encaixa com a estrutura competitiva na tua visão? Né? Sobre concentração de mercado, processo de desbancarização, taxa de juros, né? Qualidade. Eu acho que quando a isso gente pode fala afetar a discussão? Eu acho que quando a gente fala da estrutura competitiva do mercado bancário brasileiro, André, eu acho que é inegável de que tem concentração. Se você for ver discurso dos bancos, discursos da Febraban, a concentração do Brasil, eles tiram o efeito dos bancos públicos, do crédito, faz uma série de manobras metodológicas, mas assim, é fato, tem concentração. Independente da metodologia, se você for pegar em termos de ativos, você vai pegar estudos entre 76% e 83% de concentração de ativos em 5 bancos. É isso mesmo, né? Eu vou dar o menor número para você de que eu já vi de estudos, que é 76. Para mim, é elevado. E se você pegar a percepção da ponta de que os custos são elevados e os serviços ainda carecem de qualidade, é um cenário muito bom para disrupção. Lembrando de como a gente começou a discussão de segmentos não atendidos e de você conseguir explorar esses segmentos não atendidos, você tem ali, entre o não atendido, essa questão da concentração bancária e do spread alto, dos juros altos, você tem ali um prato muito bom para disrupção. E a gente ainda considerar que a desbancarização no Brasil é uma realidade, né? Também existe divergência entre os números, mas eu não concordo muitas vezes com o ponto de corte e tudo, mas, por exemplo, outro dia eu vi um estudo do PagBank que ele falava que 70% da população acima de 15 anos tem uma conta, ou seja, 30% ainda não tem uma conta. Isso dá um contingente, assim, dá uns 60 milhões de pessoas. Então, aí entra lá na definição de disrupção de segmentos não atendidos, poxa, um segmento enorme, né? Então, eu acho que em termos de cenário para disrupção, eu acho que no mercado brasileiro nós temos um prato muito cheio, nós temos umas condições que vão de acordo aos estudos, de acordo à teoria, né? Mas o que eu vejo de diferente nesse cenário de disrupção do que foi cenário de outras indústrias que já foram estudadas é de que os bancos, na minha opinião, eles não estão deixando de dar uma resposta vigorosa com relação ao assunto, né? Então, esse para mim são os dois aspectos a serem observados no cenário competitivo atual. Por um lado, você tem sim um cenário para disrupção, porque você tem concentração bancária, você tem juros altos, você tem deficiência na qualidade dos serviços, mas por outro, você tem uma resposta dos bancos. Então, eu vejo, na verdade, um conjunto como 4 respostas dos bancos, né? Primeiro que os bancos, o que eles fizeram? Eles fizeram os famosos hubs de empreendedorismo. Então, por exemplo, você pega iniciativas como o Cubo, como o InovaBrá, isso o que é? Uma resposta dos bancos. Eles estão aproximando esses novos entrantes, eles estão entendendo a realidade, eles estão comprando esses novos entrantes, estão fazendo parceria, tem uma série de coisas que estão sendo feitas. A segunda coisa que você foi ver, assim, os bancos têm um investimento contínuo em tecnologia. É difícil você medir quanto que um banco investe, quanto não investe,
Mas vamos pegar, por exemplo, a metodologia da Febraban fala que os bancos investem 20 bilhões de reais por ano em tecnologia. Se você pegar estudos do professor Meireles da Fundação Getúlio Vargas, fala que os bancos investem 14% do patrimônio em tecnologia. Então, eles também não estão parados nesse sentido, né? Se você for pegar, os bancos estão colocando novos modelos organizacionais, né? Então, hoje é moda dentro dos bancos, por exemplo, você ter a famosa formação dos squads de Agile, que são coisas que vieram das fintechs. Você tem mudanças organizacionais de layout. Então, por exemplo, criação de mesão, eliminação de sala de executivos, ambiente transparente, e coisas que, para quem começou no banco há tempos atrás, sabe que isso era inconcebível. Então, também os bancos estão buscando novos modelos organizacionais, né? E, por fim, os bancos também estão potencializando a sua cadeia de valor. Então, você pega iniciativas dos bancos, como, por exemplo, chega para uma fintech e fala, olha, vem fazer parte aqui do meu hub de empreendedorismo, e se sua solução for boa, eu pego todos os meus clientes corporate de alta renda, se for esse o seu público, e abro essa rede de contato para você. O que ele está fazendo? Ele está potencializando, ele entendeu que ele tem uma cadeia de valor, né? Nesse posicionamento, existem dois bancos que daí no meu papel de investidor eu acompanho, que eu gosto muito do posicionamento, né? O Itaú, ele fala de que os bancos têm que achar inovação primeiro do que os novos entrantes achem a distribuição, né? E o Banco Inter, ele tem um outro posicionamento que eu acho muito interessante, de que ele fala de que as fintechs querem virar instituição financeira e que os bancos querem virar digital. Então, eu acho que essa é a briga que está, mas eu vejo aqui um cenário diferente de outras indústrias, né? Um case muito estudado, né? Por exemplo, vamos dizer assim, no método, na teoria do professor Christensen, é o caso do Uber, né? Mas, por exemplo, acho que diferente do que tem nos outros mercados, eu acho que existe resposta dos bancos. Então, acho que por isso, acho que a gente tem que falar assim, olha, existe um processo de disrupção, mas eu não sei ainda, né? Se eu tivesse essa resposta, com certeza ela valeria muito dinheiro, viu? Ela evitaria muitas coisas, mas a gente ainda não sabe se efetivamente as fintechs vão conseguir romper com o mercado. Teve recentemente um posicionamento do CEO do Nubank, né? Ele fez uma entrevista para a Agência Estado, que ele estava comentando de que ele ficou muito surpreso com a velocidade e com a qualidade da resposta dos bancos nesse momento de crise. E ele falava que ele ficava feliz porque ele achava de que as fintechs é quem tinham influenciado esse comportamento, essa visão, vamos dizer, de foco no cliente, de que a gente está vendo em algumas instituições, né? Então, isso também, para mim, é mais um sinal de que os bancos estão ligados nesse cenário competitivo, André. Acho que você tocou em pontos muito importantes, assim. Quando você falou da relação dos bancos com os clientes, né? Para mim, esse é o centro do negócio da disrupção, né? Você só disrupciona um mercado quando tem algum tipo de gap entre a equação de valor, né, que o conjunto dos mercados que são atendidos, né, os conjuntos de segmentos de clientes que são atendidos por esses incumbentes, é abalado por uma nova equação de valor proposta por um novo entrante, que são os desafiantes que você colocou, né? E me parece que no mercado financeiro nacional, esse desenho, e aí eu estou falando da praticalidade, quer dizer, como é que os segmentos reagiram, né? E que me parece que é um caminho parecido com o que o Christensen fala. Os segmentos eu acho que de média renda e universitário, para mim, chama muito a atenção a adesão desse grupo para dois grandes produtos, né? O cartão de crédito e a conta digital, né? Se a gente pensa no benefício, né, de por que ter uma relação com o banco, né? E quais são as pontas de conexão, né? A gente pode pensar
nos produtos ou nos benefícios, tanto faz, mas principalmente acesso a crédito, proteção de valor e transacionalidade, né? Tradicionalmente no Brasil, a necessidade de conta veio, na minha geração, talvez na sua também, você é um pouquinho mais novo, mas acho que estamos mais ou menos na mesma ponta, vinha com relação à proteção do valor por causa da inflação, né? E durante muito tempo, o driver, o direcionador de criação de por que se bancarizar para uma pessoa física era esse, né? Taxas de juros muito altas, com baixas taxas de crescimento da economia, a geração de oportunidade de investimento através de crédito era muito pequena, o papel dos bancos de investimento é um pouco esse também, então a necessidade das pessoas jurídicas era captação de recursos para gestão do fluxo de caixa, né? E quando a gente pensa na equação de valor aí entre aquele movimento passo 2 para o passo 3, né? Mercado não atendido, né? Aonde que focar nos mercados de alta rentabilidade afeta o foco estratégico do banco e não perceber a entrada dos desafiantes, né? E aí, quando você citou o Nubank, mas isso vale para vários outros, né? Esse desenho de criar uma equação de valor diferente e trabalhar através desses meios digitais a qualidade de atendimento, talvez possa ter sido uma barreira que foi quebrada por esses desafiantes para trazer uma pequena disrupção. Se a gente pensa no tamanho da base de clientes do Nubank, mas também se a gente pensar na estrutura dos meios de pagamento, né, e aí principalmente pensando no PagSeguro, no próprio Safra, ou se a gente pensar nas contas eletrônicas, né, aí pensando, né, como você falou, Banco Inter, mas também o Neon, Banco Votorantim e outros players aí, essa é uma outra equação também diferente, né? E um ponto que muitas vezes a gente não aquela história do hidden in plain sight, né? Tá tão evidente que não, né, que muitas vezes não é discutido, principalmente para o pessoal de inovação, porque também não é uma coisa muito cool, né? Mas como a gente é uma mistura de inovação com estratégia e ex-bancários, né? Essa história de cool não nos afeta tanto, né? Mas é a questão do regulatório, do marco regulatório, né? Quer dizer, quando você muda a regulação, como aconteceu nos sistemas de pagamento, por exemplo, ou mais recentemente com a construção paulatina do Open Banking, isso afeta muito a estrutura competitiva, né? Como é que você vê esses movimentos aí, Coutinho? Olha, André, acho que aqui vamos só pegar, assim, eu vou pegar aqui e vou tentar jogar a luz mais num tema, né? Acho que quando a gente fala de fintech, para responder isso que você está comentando, a gente tem que pegar e falar assim, olha, fintech fica um termo muito genérico e às vezes também até mal utilizado, assim como a gente também está falando de inovação disruptiva, né? Eu gosto muito de um estudo que teve da Praia com a Associação Brasileira das Fintechs, eles falam que fintechs, na verdade, são 5 coisas. Eles falam assim, olha, são as empresas de meio de pagamento, são as empresas de crédito, são os bancos digitais, são as empresas de gestão de investimento e são as empresas de gestão financeira. Porque existe um monte de prestador de serviço para banco hoje que está se enquadrando como fintech. Mas então vamos pegar o que você comentou, né? Eu acho Se você quiser comentar essa classificação, acho que é muito importante, porque são arenas de negócio... Arenas diferentes, né? Diferentes, eu acho que né? eu acho que as empresas de meios de pagamento, elas abocanharam um filão que está mais relacionado à pessoa jurídica, que foi principalmente as meios, microempreendedores individuais, em que empresas como a Stone, como a PagSeguro, que eles abocanharam esse mercado, né? E acho que talvez nesse mercado em específico está muito próximo de concluir o ciclo da disrupção. Talvez aqui a gente tenha, especificamente nesse segmento de meios de pagamento, sim, uma disrupção já concluída antes da gente falar do mercado dos bancos digitais versus os bancos múltiplos tradicionais. Então, acho que no PJ, eles acharam esse segmento não atendido. Quando a gente fala da pessoa física, aí eu acho que é um tema muito que fala do crédito e dos bancos digitais.
E aí eu acho que, assim, vamos começar com os bancos digitais. Acho que tem bancos digitais que estão focando na baixa renda. Então, vejo mais esse posicionamento no Neon, o Inter, pegando, por exemplo, o Universitário, o cara que começou a trabalhar agora. Vejo esse posicionamento no Nubank, mas acho que começou também a ter ataque num segmento que até então era o segmento core vou falar aqui dos incumbentes, que é no alta renda. Então, por exemplo, o C6, quando a gente olha o C6 e eu vejo o posicionamento dele, é um banco que me parece que está mirando já numa classe mais elevada, no que seria o segmento alta renda da pessoa física, e ele está com soluções PJ que também começa a atacar um mercado dos bancos mais estruturados. Então, você vê que também já começa a ter ali um ataque sobre a base, onde os incumbentes, onde é o jogo forte deles. Agora, eu acho que também, por outro lado, essas empresas vão passar por alguns desafios que são desafios grandes, né? Que nem, por exemplo, o primeiro e o tradicional é de como que eles vão alcançar volume e rentabilidade. Porque até agora você vê belíssimos posicionamentos, você vê uma tecnologia com facilidade de uso, com simplicidade. Aqui você não paga nada, aqui o preço é mais baixo. Mas quando você olha ali no bottom line, né, você vê a rentabilidade é baixa e o volume ainda não é uma coisa. Talvez com exceção do Nubank, que o volume, como você comentou, o Nubank, por exemplo, ele já começa a aparecer nos rankings de volume. Mas eles têm também o desafio da rentabilidade do volume. E acho que, por fim, tem um desafio que é mais difícil, que é o desafio da solidez, da governança, de que eu não sei quanto a quem está assistindo, não sei quanto a você, mas eu penso, é muito difícil eu levar hoje toda a minha movimentação financeira para um banco digital. Eu usaria como um segundo banco, mas não como o meu banco único. Por quê? Por causa de uma questão ainda de histórico de solidez, de governança, né? Então, acho que aí está o desafio das fintechs. Mas, respondendo a sua pergunta, eles começam a atacar, sim, em segmentos tradicionais onde os bancos estão inseridos. É interessante isso que você falou dessa combinação, né, da fórmula de como gerar, como ser rentável, ser ou estar rentável, né, e não ser ou estar rentável, que segmentos que estão sendo, quais são os ambientes de competição, né, quais são os segmentos em que está se travando essa batalha entre as várias categorias de fintechs e os bancos, né? E por outro lado, o ciclo de vida, né? Eu lembro que todas as pesquisas que falam sobre por que uma empresa ou uma pessoa natural escolhe um banco, sempre entre as duas primeiras categorias, duas primeiras razões, está a confiança, né? É isso, né? Quer dizer, eu acredito que se eu deixar o dinheiro lá no banco, ele está seguro, né? Se eu tomar empréstimo, o banco vai me passar os recursos. Se eu deixar investido, eu vou receber de volta. Então, esse é um elemento que vai ser interessante ver como é que as fintechs vão se posicionar, né? Porque não tem muito a ver com inovação, né? É uma outra, mas assim, outro aspecto muito eu interessante. vou pegar um gancho do que você comentou, de que virar falar assim, eu, por exemplo, eu falei para você da questão de governança, de confiabilidade, mas por quê? Porque nós fomos gerações que nós passamos por crises econômicas, né? Então, a gente passou por um período inflacionário, nós passamos por estabilização com plano real, passamos por crise da Rússia, passamos por crise de 2008 dos Estados Unidos, a gente já passou por risco do Collor, então assim, a gente já sentiu na pele... Primeira quebra da internet. A gente já sentiu na pele o que é uma situação econômica afetando os bancos, né? Mas acho que o Brasil tem uma questão muito boa de que a solidez e como que ele sabe manter aqui a solvência do mercado nacional. Essa geração nova
que eu vejo muita discussão agora de que falar as pessoas que estão entrando no mercado financeiro agora, eles não tinham vivido ainda uma crise econômica na mesma intensidade que nós tínhamos vivido. E agora, com o coronavírus, eles vão viver. Então, das pesquisas que eu via, que, por exemplo, tem uma pesquisa da Ed Kearney que eu gosto muito, eles falam que entre 36% e 45% vamos dizer, de quem está abaixo de 38 anos, ele queria abrir uma conta com facilidade. Esse era o primeiro critério de preferência dele. Interessante. Só que agora, pela primeira vez com o coronavírus, eles vão estar enfrentando aqui uma crise mais aguda. Então, principalmente, acho que nessa galera de 16 e 22 anos, acho que agora eles vão começar a entender mais essa parte da governança, essa parte da solidez de uma instituição, né? Porque até então, esse era um pessoal de que dentro das tendências, e por isso que eu comento muito lá de 2007, esse é um pessoal que compara banco com a Apple, que compara banco com o Google, que compara a experiência dele de uso do banco com o WhatsApp, entendeu? Ele é outro, e para eles a tecnologia, para eles a facilidade, a interatividade tem uma relevância. Mas agora vai ser interessante de olhar se depois de passar pela primeira crise da geração deles, se eles vão colocar algum outro critério, como você está comentando, um critério de solidez, solvência, como a nossa geração já, você estava comentando das pesquisas, sempre pontua como importante, entendeu? Sim. Não, perfeito. Acho que esse é um ponto bem legal. Essa ideia de que na cabeça dos clientes, principalmente da geração X, das gerações X e Z, né, o pessoal dos anos 80 para cá, né, nascidos dos anos 80 para cá, os quesitos básicos da categoria bancos ou instituições financeiras é diferente, né? Tem vários estudos acadêmicos e de consultorias, tem um da McKinsey muito interessante sobre os bancos na Alemanha, que reagiram mais ou menos na linha do que os nossos reagiram aqui, criaram, usando aquele conceito de inovação aberta, quer dizer, olharam a cadeia de valor como um ecossistema, né? Então, um núcleo-chave de competências e recursos, um núcleo de parceiros estratégicos, um núcleo de parceiros para atrair e a sociedade como um todo para interagir e buscar novas ideias, novas soluções, novas oportunidades. E lá eles colocavam os bancos, os bancos se colocavam como quem seriam os concorrentes do futuro, né? E eles diziam exatamente as plataformas, né? Por quê? Porque elas podiam criar experiências de interação muito melhores do que a dos bancos, né? É só a gente pensar na abertura de uma conta corrente, né? Como se abre uma conta corrente num banco ou como se cria uma conta no Spotify, né? Elas eram muito mais diferentes do que elas são hoje há 3 anos atrás. O outro é a questão do aprendizado mesmo, né? É o que você falou, quer dizer, talvez uma fintech não tenha distribuição, né? Um banco tem, e o banco, além de ter a distribuição, tem uma base de clientes que tem uma inércia, que é um aspecto que sempre o pessoal de inovação sempre discute, né? O tamanho do efeito da inércia, né? Para você quebrar uma inércia de consumo, você tem que fazer um negócio tão melhor que seja o suficiente para incomodar a pessoa a ficar com aquela fórmula de relação entre preço e valor que ela está pagando para ter aquele benefício, né? Para não pular para a nova fórmula, né? É o desenho de quebrar a inércia e incentivar a disrupção, né? Mas a questão, acho que o Alisson até começou assim, fez um comentário aqui, eu acho que é exatamente isso mesmo, quer dizer, quando você pega os grandes players de tecnologia, eles têm base de cliente, né? E base de cliente treinada, então
Se a gente acoplar as funcionalidades de um banco ali dentro, não digo que seja fácil isso, nem que seja estrategicamente o melhor caminho para eles, mas talvez seja um atalho interessante para a gente pensar, né, Coutinho? Mas aí, André, eu vou aproveitar o gancho que você levantou aí desses novos e do comparativo, né? E vou colocar mais um agravante, na verdade, do ponto de vista dos bancos e um benefício do ponto de vista dos clientes, né? De que é o Open Bank. Desculpa. De que é o Open Bank. Recentemente, dia 4 de maio, 8 dias atrás, o Banco Central do Brasil até lançou a regulamentação do Open Banking aqui no Brasil. Circular 4015 lá. Circular 4015. Não consegui ainda nem, são 24 páginas, eu achei até bastante difícil a leitura e você pegar ali todos. Eu imagino que o pessoal dos bancos, o pessoal de produtos, o pessoal do jurídico, de canais, de tecnologia deve estar difícil, porque é uma regulamentação bastante ampla e complexa. Mas tem uma questão que com o Open Banking, só para todo mundo saber o que é o Open Banking, é de que agora vai existir o famoso compartilhamento das APIs, né? O que são as APIs? Funcionalidade, informação, que mais? Canal de atendimento, produto, serviço. Ou seja, os bancos agora vão ter que compartilhar as suas informações, os seus produtos e serviços e os seus canais. Tentando tangibilizar aqui na prática. Isso vai permitir que, por exemplo, um banco cujo cliente está chegando próximo de ficar com 0 de saldo na conta corrente, só que a conta corrente não é nesse banco, que ele ofereça um empréstimo para o cliente. Então, Coutinho, esse mês as carteiras de investimento foram muito ruins, fiquei com 0 aqui na minha conta corrente. Um banco que eu não sou o correntista, ele pode me oferecer um empréstimo para que nesse mês eu tenha aqui um mês, vamos dizer, com mais recursos, né? Isso muda a dinâmica, isso muda tudo em banco, né? Principalmente porque em bancos, principalmente a minha geração, né, do banco, a gente foi treinado para confidencialidade, não para compartilhamento, né? Exatamente. E fazer tudo num banco só, né? Eu lembro dos projetos de supermercados de investimentos, por exemplo, como era desafiador, né? Produto bom era o produto que vinculava, né? E o que quer dizer o vinculava? É o produto que não deixa o cliente sair do banco, né? Então, eu falo que vai ser uma mudança de raciocínio, uma mudança de cultura muito, muito grande. E é interessante de que com isso, as consultorias, e eu concordo, estão desenhando alguns cenários do que pode acontecer, né? E aí eu vou também citar esse mesmo estudo da Kate Kearney, que eu achei fantástico, né? Que ela fez um estudo muito bom sobre Open Banking. Depois eu posso colocar aqui no grupo aonde identificar esse estudo da Kate Kearney de Open Banking, que é o estudo que eu estou me referindo. E ela fala de 4 cenários, né? E ela fala que o primeiro cenário, que ela chama Rise of the Giants, que é o que você está comentando, que ela fala assim, olha, com o Open Banking, empresas como Google, como Apple, como Microsoft, elas vão prevalecer e elas passarão a ser os provedores de serviços financeiros. Não banco, provedores de serviços financeiros. Tem um cenário que ela comentou, que eu também vejo muito forte aqui no Brasil, e que ela fala que o termo que ela usa é a revolução do varejo. Que ela fala que são os varejistas, aproveitando da sua capilaridade do seu contato com o público, ele vai usar essas APIs que vão ser disponibilizadas pelo Open Banking, e que os serviços financeiros passarão a ser vendidos quem vai dominar, vamos dizer, a distribuição dos produtos financeiros vão ser os varejistas. E, por exemplo, em janeiro, a Magazine Luiza lançou o MagaPay, né? Então, você fala, e aqui no Brasil a gente tem alguns varejistas muito bons, né? Não dá para negar o poder de fogo desses caras. Tem um outro cenário que eu não acredito que eles falam, mas é que pode manter o status quo. Que ele fala, vai ficar tudo do jeito que é, sei lá, 5 bancos aqui dominando e segue a vida. Esse é o que eu menos acredito, mas pode acontecer. E tendo um outro que os bancos e as fintechs vão dominar esse cenário do Open Banking, que vão continuar sendo os players principais, né?
Mas a gente comentou muito de fintech, eu vejo uma preocupação grande da discussão com fintech, mas com o Open Banking você também tem os giants, né? Vamos falar assim, Amazon, Google, né? Esses giants. Você tem os varejistas, que aqui no Brasil também, na minha opinião, são giants. E tem ainda, sem contar as fintechs, né? Mas acho que a gente vive um momento para o cliente muito bom, que isso para o cliente o que vai significar? Maior concorrência, mais serviços, né? Vai ser uma nova era dentro dos serviços bancários. Né? Acho que fechou o microfone, André. Eu peço desculpas, eu sempre deixo o microfone fechado e acabo não abrindo. Acho que você colocou vários pontos super relevantes aqui. Quando a gente discute esse negócio da disrupção, uma coisa que para mim chama muito a atenção é uma ideia da seguinte: tradicionalmente os setores e os executivos dos setores olhavam o que a gente chamava de grupo estratégico, né? Quem são os caras que competem comigo no setor, né? Uhum. E aí, provavelmente, quem é do Itaú olhava Bradesco, quem era Bradesco olhava Itaú, quem era Santander olhava os dois, quem era Banco do Brasil olhava os três, né? Então, a Caixa já é um bicho um pouco diferente, por conta de ser banco social e tal, mas se a gente olhar os balanços, as demonstrações de resultado dessas instituições, elas têm peculiaridades, mas elas são os mesmos tipos de animais, vamos dizer assim, os mesmos bichos, né? Tem mais ou menos a mesma estrutura de ativos e passivos, e a demonstração de resultado tem a mesma estrutura de custos e fontes de receita, né? Uhum. Quando a gente olha as fintechs, elas têm estruturas de custo completamente diferentes e atacam pequenos pedaços. Quando a gente olha as empresas de varejo e as empresas de tecnologia, mais diferente ainda. Então, a gente está num mundo de disrupção em que, eu acho que além do desenho do Christensen, das mudanças, isso tem um efeito, porque isso é cross-setorial e intersetorial, né? Então, eu particularmente gosto não chamo mais de setores, chamo de arenas, como tem uma professora de Colômbia lá, a Rita Gunther McGrath, colocou num artigo dela uns anos atrás, que são arenas de competição, porque as fronteiras não são mais tão claras, né? E o desafio é que a estrutura de custos fica completamente diferente. Então, você pode ter clientes bem atendidos pagando um preço igual ou mais baixo do que o que você está oferecendo por um serviço melhor. E, mesmo assim, esse teu concorrente tem uma margem maior, né? Então, acho muito interessante olhar. Eu de vez em quando... Você sabe que eu tenho um problema complicado, que é com você, nós viemos de finanças, né? Então, de vez em quando eu ainda faço aqueles exercícios de pegar várias demonstrações financeiras, vários balanços, várias DREs, assim, imprimo, né? Tenho uma mesa grande aqui em casa, ponho uma do lado da outra, assim, fico olhando para ver né, como é que são as linhas de receita, despesa e custo, né? E também de investimento. E aí é super interessante que o mercado de meios de pagamento viveu isso, né? Quer dizer, você via as linhas de receita diminuindo de grandes incumbentes quando teve a desregulamentação e as linhas de receita de concorrentes entrando e as estruturas de custo muito diferentes, né? Hoje são menos diferentes do que eram há 2, 3 anos atrás, né? Então esse movimento eu acho que é muito interessante, e como você falou muito bem, para o cliente é um impacto super interessante, né? Porque a concorrência aumenta imensamente, o desafio é enorme de encontrar e ter acesso a essas coisas todas. E como você falou muito bem, né, a estratégia do executivo de produtos, do executivo de operações, do executivo de marketing, de finanças, ou de estratégia de um banco, ou legal, o que quer que seja, ela está baseada nesse desenho de que vamos criar um lock-in, né, uma trava da vinculação do cliente, porque o tempo de vida, inclusive era uma métrica, né, Coutinho? Uma das que a gente usava, né? O valor do tempo de vida do cliente ter ser estendido nas organizações, né?
Então, André, posso só te interromper um minutinho? claro. O Alisson Barros, ele mandou 2 comentários aqui de que Muito já legal, está né? acontecendo, de que o app da Serasa é um grande marketplace. Alisson, eu não conheço especificamente o app da Serasa, né? E depois ele manda um complemento de que seria legal ele ver claramente as oportunidades, né? Então, até por isso que eu te interrompi, que eu falei assim, Alisson, Não, um dos perfeito, modelos de negócio que está previsto dentro do Open Bank é o que eles chamam dos agregadores, né? Então, o que são os agregadores? Vão ser pessoas que imaginam que você tem 5 contas correntes, vou fazer aqui um cenário esdrúxulo, né? Ele vai consolidar as informações das suas 5 contas correntes e vai te ajudar na seleção de qual que é o financiamento mais barato, qual que é a melhor aplicação, seja lá como que tiver a sua situação financeira, né? Então, já tem gente trabalhando nesse modelo de negócio. Já tem gente que trabalha com isso no financiamento imobiliário, por exemplo, se você vai lá, se cadastra, ele te fala qual é a melhor taxa do financiamento imobiliário. E com o Open Bank, isso vai crescer exponencialmente, né? Então, vão ter pessoas que vão ter esse serviço aqui que você já está pedindo, ó, já identificar essa necessidade e vão atacar esse nicho, entendeu? É isso aí. Não, esse ponto eu acho que é chave, né? Porque se a gente pensar na cadeia de valor, né? E a gente sempre pensa na cadeia de valor do banco, né? Como é que, sei lá, se eu quero tomar um empréstimo imobiliário, como é que o banco entrega isso? Como é que ele identifica a necessidade até a entrega? Tudo isso era feito numa única organização. E com o Open Banking, esse negócio vira, na verdade, um Lego que pode ser recombinado, né, tanto pelo ofertante quanto pelo demandante, de qualquer forma que tiver disponível, né? As possibilidades serão infinitas. Infinitas, infinitas. Você imagina na pessoa jurídica, não sei se tem alguém aqui que trabalha como financeiro de PJ, imagina que tem aquele monte de conta, um monte de CNPJ, ter um bom agregador vai ser uma mão na roda. É isso. Eu lembro quando eu era gerente de produto de uma empresa do Citi, do Unibanco e do Banco Real, chamada Interchange, há uns mais de 20 anos atrás. E um dos grandes produtos que a gente tinha era justamente os agregadores, né, usando o EDI para conectar a visão de, sei lá, 50 contas, essa coisa toda. E o trabalho que dava para fazer, né? Quer dizer, o desenho das APIs é um desenho revolucionário, né? Que é o que tem hoje, que é o desenho do Open Banking. Então, você quebra a cadeia de valor do banco e a Adriane está até voltando aqui falando de confidencialidade, é isso mesmo, né? O LGPD, eu acho que ela está perguntando do LGPD, né? Na regulamentação nova do Open Banking, Adriane, deixa muito claro de que tem que ser LGPD compliant, né? Então, para quem não sabe, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, você vai ter que dar consentimento para a empresa ter acesso aos seus dados, né? Ainda não saiu o manual técnico do Bacen, se não me engano, estava escrito lá 1º de setembro, posso estar fazendo confusão aqui com a data, tá? Desculpa. Mas ainda não lançaram o manual técnico ainda de como tudo isso vai funcionar, se não me engano, está previsto para 1º de setembro. Mas ali tem artigos dentro da legislação que fala sobre o respeito ao LGPD, tá? Esse ponto é interessante, né? Quanto custa manter uma organização compliant, né? Com legislação, confidencialidade, todos os aspectos de compliance, né? Os estudos meio que concordam em alguma coisa como 1 a 3%, dependendo do setor, né? 1 a 3% se você pensar numa margem de 15%, é 20% da margem, né? Que é a margem média dos bancos do S1 e do S2, que são os dois, são os 10 maiores bancos, né? 12 maiores bancos. Então, é um custo muito significativo. E esse aspecto que você até tinha comentado é um aspecto realmente desafiador, né? Quer dizer, como é que você mantém isso quando essa questão do LGPD compliant e do full compliant com as normas de confidencialidade bancárias forem necessárias para se manter no jogo, como provavelmente será na hora que o Open Bank estiver rodando, né? Isso vai ser um tremendo desafio. Quer passar para as perguntas, André, agora até pelo avançado da hora? Vamos? Não, vamos sim.
Então, você quer começar pelas que enviaram anteriormente ou pela que é do Gabriel, que mandou agora? Deixa eu passar rapidamente aqui pelas que enviaram anteriormente, a gente já passa tá bom. por essas aqui também. O Tá Alisson tinha perguntado aqui sobre o papel dos bancos de desenvolvimento no Open Banking, eu acho que a gente tocou rapidamente, mas eu acho que o desenho o papel dos bancos de desenvolvimento é fomento, né? Então, quer dizer, ecossistemas de inovação, eu acho que além dos bancos de desenvolvimento, a FINEP tem um papel muito importante, tem feito, desde 2007, 2008, vários projetos de inovação em tecnologia que tem alguma coisa a ver hoje com o Open Banking, mas muito com mobilidade e tecnologias digitais, né? Eu vou falar bem rápido aqui, André, se eu for muito direto, aí o pessoal me desculpe, tá? Por favor. Eu acredito muito que um mercado financeiro saudável tem que ter banco de desenvolvimento, e acho que o banco de desenvolvimento tem que aproveitar o Open Banking para cada vez mais levar o serviço bancário aonde tem que chegar. Principalmente em mercados que nem as fintechs nem os bancos querem, né? Que é o papel da bancarização. É isso aí. É isso aí. Acho que o mundo ideal, o Lucas fez essa pergunta, qual seria o mundo ideal para o mercado financeiro no curto prazo? Você tem Seria uma vacina em massa para o coronavírus, com baixo custo, com alto poder de eficiência. Não, estou brincando, né? Eu acho que o cenário ideal para o mercado financeiro no curto prazo, acho que é a aprovação das reformas que estão em andamento. Uhum. E depois não vai dar muito tempo da gente comentar o que é isso, e a agenda de implementação do BC+. Se você puder falar rapidamente o que é o BC+, acho que seria legal para dividir com o pessoal. O BC+, são as iniciativas do Banco Central, onde ele fala de inclusão financeira, do aumento da competição, de como que mantém a solvência do banco, e são as iniciativas estratégicas do Banco Central. Então, a gente aqui falou de algumas, por exemplo, esse ano teve regulamentação das fintechs, teve regulamentação do Open Bank, são todas iniciativas da agenda BC+. Então, eu acho que é a continuidade dessa agenda do BC+, e a aprovação das reformas que estão sendo tocadas, né? Eu acho que isso vai ser fundamental. Eu queria aproveitar esse gancho aqui, tem umas perguntas aqui do Pedro Paulo sobre crédito, o Marcelo Zerbinati também, nosso colega. Nossa, eu não quero pergunta do Zerbinati, porque esse é o Papa, né? Um prazer ele estar aqui com a gente, como todos os nossos colegas aqui. Pergunta ilustre, hein? Acho que a gente tentou responder aqui como é que as fintechs vão afetar as instituições financeiras tradicionais, né? Um pouco no meio da nossa conversa aí, né? Eu só queria comentar que quando a gente pega a Inglaterra, né, a Grã-Bretanha, que é o nome, né, onde o Open Banking está tem mais tempo de janela de aplicação, né? Eu tenho alguns colegas de pesquisa acadêmica que trabalham lá, tanto próximos ao FCA, que seria mais ou menos equivalente ao Banco Central, ou a bancos ou universidades lá. Eles dizem que o Open Banking criou, óbvio, grandes oportunidades, né? De certa forma, reduziu um pouco os spreads bancários, que lá não era o grande desafio, lá o desafio era dar acesso, né? Mas criou uma confusão muito grande na cabeça das pessoas, porque tem estudos que mostram que o tempo de adoção, o tempo de criação de uma tecnologia e o tempo de adoção dessa tecnologia pela sociedade, ele às vezes chega a demorar 20 anos, né? E se a gente transportar esse desenho para as tecnologias financeiras e educação financeira, né? Esse é um impacto muito grande, né? Quando você teve a redução de taxa de juros e a liberação de crédito, o incentivo a crédito há 10, 15 anos atrás, você teve uma onda de tomada de crédito, não necessariamente com educação financeira adequada, as pessoas e as empresas também iam aprendendo no uso, né? Com o Open Banking, isso vai acontecer também, porque por mais que a gente tenha uma preocupação de educação financeira, e aqui eu estou falando em todos os níveis, tá? A gente pode falar da geração X, da geração Z, da geração Y, que somos nós aqui,
dos gerentes financeiros. Tem vários estudos que mostram que CFOs e gerentes financeiros muitas vezes têm entendimentos não ideais, vamos dizer assim, estão bem abaixo do entendimento ideal de corporate finance, por exemplo, do que deveriam ter para tomar suas decisões, né? Tem dúvidas, às vezes, básicas, assim como a média das pessoas físicas, tem dúvidas também para fazer coisas comuns de mercado financeiro. Então, educação vai ser um desafio muito grande. Você tocou num ponto, acho que é muito importante aí. Na Inglaterra, o maior desafio foi com a desregulamentação do mercado de previdência e investimento, né? Eles tiveram uma terceira reforma da Previdência, acho que em 2012, 2013, e as grandes reclamações no FCA estavam ligadas a essa questão de perda de eficiência ou de qualidade ou de patrimônio nos investimentos. Então, é um ponto para a gente acompanhar bastante aí, Coutinho. Acredito. Tem uma outra pergunta aqui sobre a liquidez no mercado, né? Eu vou deixar isso aqui só para o final, aqui, porque eu acho que talvez ela tenha menos a ver com o que a gente esteja falando aqui diretamente, né, Coutinho? Acho que a resposta é a pergunta principalmente para os bancos médios, tá? Do plano do Bacen e para os bancos digitais e para as fintechs, né? Isso. E para os bancos médios também. Vamos pegar assim, olha, o Banco Central, acho que ele lançou um pacote que mexe muito com a liquidez e é muito baseado em empréstimo compulsório e em melhorar algumas garantias para empréstimo para os bancos, né? Eu acho que isso serve muito para os bancos grandes e para os bancos de investimento, e para os bancos digitais pode ter algum reflexo, porque ao diminuir compulsório, ele também pode colocar mais liquidez nos bancos digitais, né? Mas isso depende muito de como que é a estrutura de captação, como que é o passivo de cada uma dessas instituições. Aí teria que olhar casa a casa ali como que eles fazem a captação de recursos. Para as fintechs, essas iniciativas de liquidez do Banco Central, acho que impactam um pouco, porque geralmente ou é private equity ou é capital próprio de algum acionista de que está envolvido. Para as fintechs de meio de pagamentos, acho que foi muito importante o que aconteceu no dia 17 de abril, que foi também eles participarem da distribuição do auxílio emergencial, né? Então, acho que isso também pode ali dar uma animada no negócio dessas fintechs de meios de pagamentos, né? Mas, no fim, acho que a resposta é essa. Foi mais para os bancos digitais e para as empresas de meios de pagamentos que essas iniciativas corroboram. E eu só queria complementar com aqueles dois pontos lá, que a possibilidade dos bancos médios e pequenos, e algumas, né, instituições se enquadram nesse desenho, comprarem letras financeiras do Tesouro com até 1 ano, né? Então, isso injeta direto, né, na base, né? E a simplificação dos processos de empréstimo entre os bancos, né? Os interbancários também, que eu acho que ajudaram. Mas vai tudo nessa linha, né, Coutinho, que você comentou aí. Sim. Acho que é muito importante para os bancos digitais, mas não para por exemplo, as fintechs de crédito, que tem uma estrutura de captação diferente, né? Exatamente. Já indo para o final, né? Para a gente cumprir o nosso horário, né? Tem uma pergunta última aqui do Núbio e do Eduardo Cristal, né? Qual a visão dos professores sobre relação ao mercado bancário? Se a gente está, como é que a gente está no farol, né? Se nós estamos à frente, no meio ou no pelotão de trás, né? E também falar um pouquinho de criptomoedas, se você achar que temos tempo aí. Tá bom. Vou começar com a do Núbio, tá? Uhum. Núbio, quando eu tive a oportunidade de trabalhar em 2 bancos internacionais, né? E esse comparativo de tecnologia talvez tenha sido responsável por uns 20, 30% da perda de cabelo, né? Eu acho que aqui no Brasil a gente ainda tem algumas situações que são situações estruturais, que não são situações específicas do mercado financeiro, mas que acaba atrapalhando esse comparativo, né? Primeiro que a carga tributária aqui sobre os equipamentos e sobre software, na minha opinião, é muito maior do que no resto do mundo, né? Então já começa por aí a gente sair numa desvantagem em relação aos bancos internacionais, né? A segunda coisa de que eu acho que é importante a gente comentar quanto à paridade tecnológica, eu acho que a gente tem uma questão de educação de que
não nos beneficia. Não são todos que, por exemplo, fazem que nem vocês, que estão aqui às 7 da noite tentando aprender, tentando obter. A gente ainda tem um déficit educacional muito grande. E de que isso para desenvolvimento de tecnologia é muito complicado, né? E também para uso da tecnologia, né? Mas, resumindo, eu nos enquadraria no meio, mas principalmente por questões de que o acesso à tecnologia aqui ainda é mais caro em relação aos demais países, né? E também porque a gente não tem ainda o mesmo... a gente não tem o mesmo fomento à atividade empreendedora e atividade educacional do que no resto dos países, né? Legal. Perfeito. Eu acho que, só para dar a minha visão também, eu acho que tem coisas muito desiguais, assim, né? Mas eu acho que você tocou num ponto-chave. É muito difícil você ter uma empresa mais competitiva do que a infraestrutura do país em que ela está estabelecida, né? E se a gente pensar que a maioria dos bancos locais tem concentração de negócio no Brasil, essa é uma restrição grande. Até por isso a gente tem visto alguns bancos tentando se internacionalizar e outros tentando internacionalizar, inclusive, o lado de pesquisa e desenvolvimento, como o Banco do Brasil, né, e outros que colocaram cabeças de ponte para a inovação no Vale do Silício, outras coisas assim. Perfeito. Acho que nós já estamos no nosso tempo. Né? Tá, mas a última só aqui, rapidinho. Como o desenvolvimento das criptomoedas estão vinculados à disrupção no mercado bancário? Qual a previsão da fusão dessas duas iniciativas? Olha, eu vou ser bem sincero com o Eduardo. Falei, Eduardo, eu, por exemplo, não faz parte do meu portfólio de investimentos e até do meu portfólio de estudos aqui, de pesquisa, a parte da criptomoedas, né? Acho que eu esqueci de abordar sobre blockchain, né? Que na verdade é uma plataforma que também é utilizada pelas criptomoedas, né? Que principalmente para validação de dados, o que vai ajudar muito no mercado financeiro com a parte de validação, né? De identificação de quem é você quando você está operando no mercado digital, né? Mas eu não vejo esse assunto, por exemplo, na agenda. Por exemplo, não... Pode ser uma falha aqui dos meus estudos ou uma falha, mas eu não vejo esse assunto de junção, de utilização de criptomoedas, essas coisas. Eu vejo mais na página negativa de pessoas que tentaram entrar nesses tipos de investimentos, sofreram fraudes com esquemas de pirâmide, do que na pauta positiva, como dos outros temas que a gente falou. Acho que esse é um ponto ainda em observação, né, Coutinho? Mas tem muita iniciativa para blockchain, né, para contratos, para comércio internacional, tal. Comércio internacional, trade finance, essas coisas, mas não vejo muito a parte das criptomoedas na primeira página do interesse dos bancos. Acho que não. Talvez seja mais uma visibilidade, talvez, de especulação do que qualquer outra coisa, né? Mas também pode ser uma falha dos meus interesses de estudo, né? Tá certo. E vamos... Esculpido, né? Fala assim, né? É isso aí. Não explorado. Futuras pesquisas. Queria aproveitar, nós já são 7h25. Se fosse pela gente, a gente ficava aqui até as 9. Eu adoro o assunto, né? Eu falo de banco. Pois é. Vamos para a última pergunta aqui do Magnani, sobre os pagamentos instantâneos. Né? Como é que você vê o papel desse negócio nesse contexto aí, nesse mapa que você montou aí, Coutinho? Acho fantástico, né? Acho que eu sou de uma geração que usou cheque, né? Então, quando eles falam do pagamento instantâneo 24/7, eu não tenho como não achar fantástico. E também acho que vai abrir, principalmente ali para as empresas de meios de pagamento e principalmente para os clientes, novas alternativas. Eu acho que, por exemplo, empresas que trabalham com e-commerce, né? Então, acho que o Pix traz novas oportunidades, né? Acho que a sua comodidade como cliente também traz novas oportunidades. Quem nunca passou por aquela situação de chegar na sexta-feira em casa e ter esquecido de trazer o dinheiro da empregada, né? E teve que enfrentar a esposa, né? Se ela for bancarizada, você agora pega o Pix e acerta a conta, né? Eu acho que tem uma coisa interessante nesse movimento todo que você relatou e que a gente teve
oportunidade de discutir, e aí já estou indo para o nosso fechamento, para a gente poder fazer uma conclusão sobre essa conversa toda, que eu acho que foi espetacular, e aí o pessoal que está nos acompanhando ainda aqui, se quiser mandar perguntas, pode mandar depois que a gente responde, né? Sim, sim. Mas eu acho que tem três movimentos ao mesmo tempo, né? Tem um movimento, e os três estão contribuindo para a disrupção, né? Tem um primeiro momento que é da estrutura do mercado, né? Quer dizer, por um lado, sobra liquidez no mundo, todo mundo olha projetos, né, setores e países, né, que são interessantes para investir, e certamente o mercado financeiro brasileiro é uma oportunidade, então você tem afluxo de boas cabeças, bons profissionais e muito dinheiro para investir em projetos, e esse é um desenho. O outro é que você tem uma massa de pessoas treinadas e de organizações muito competitivas, que são as empresas financeiras e de tecnologia que operam no mercado local, que vieram recentemente no mercado local, trabalhando para construir e manter e expandir a sua posição ou criar uma posição nesse setor. Acho que tem um segundo movimento muito importante, que é o movimento regulatório, né? Que é muito importante para atingir esse ponto que você falou, Coutinho, que é muito importante, que é a infraestrutura, né? Se a gente quer ter uma posição global relevante como organização, como profissional ou como nação, a gente tem que ter uma infraestrutura, e aí a infraestrutura de um jeito amplo, como você falou mesmo, né? Eu já fui diretor de aeroporto, então, quando a minha turma de infraestrutura fala de coisa física, que eu acho que é muito mais. É a capacidade tecnológica, é a infraestrutura de 3G, 5G, é a disseminação de sofisticação de consumo e capacidade de decisão dos nossos clientes, né, de nós todos aqui, como consumidores e como executivos tomadores de decisão, são as duas pontas, não dá para dissociar, né? Quanto mais sofisticado esse tipo de demanda, mais sofisticada vai se tornando a economia, né? Então, acho que esses três pontos, né, a competição, a regulação e, de certa forma, essa mudança social, né, que é um fruto disso aí tudo, né, uma mudança de comportamento mesmo, que gera e é gerada por essa mudança tecnológica e de hábitos todo que fundamenta a mudança do consumidor. Essas três coisas estão movendo a gente de uma forma, eu acho que sem volta para um processo de mudança da sociedade e dos mercados, né? Que eu acho que você tocou os pontos principais aí, os mais relevantes, aqueles que a gente não pode largar o olho, né? Se a gente perder o olho nessas bolas, a gente perde o jogo, né, Coutinho? Verdade. Não, para fechar, acho que assim, tem muita coisa acontecendo, acho que isso é bom, acho que isso abre oportunidades de carreira, inclusive, acho que a gente não comentou disso, mas... Sem dúvida. Eu acho que onde tem muita coisa acontecendo, tem boas oportunidades, né? Então, eu vejo um movimento positivo nesse sentido. Eu acho de que as coisas que estão acontecendo globalmente também estão acontecendo aqui no Brasil. Acho que, como todo momento de transição, a gente vive uma certa angústia de não saber o que vai acontecer ao certo, mas por isso que eu sempre gosto de contar as histórias de como tudo começou, porque, na verdade, eu não acho que vai ser o fim de nada, mas vai ser o começo de alguma coisa, né? É isso que acho que a gente tem que entender do momento atual, né? Acho que, só para fechar, acho que a gente também no Brasil tem um mercado financeiro resiliente, seja em termos de solvência, como em termos de atendimento. Olha só a situação do Covid, agência com horário diferenciado e os canais de atendimento, alguns melhores, alguns piores, mas estão aguentando... eu posso falar um termo aqui não muito acadêmico, estão aguentando o tranco. E espero que todo mundo também tenha gostado aqui da live, como você também reforçou, pode mandar perguntas que eu respondo. Vou até pesquisar aqui a da criptomoedas para ver se eu respondi à altura, tá bom? E agradecer mais uma vez a oportunidade, André. Muito legal, Coutinho. Eu queria te agradecer também. Queria agradecer a todos os presentes, aqueles que já saíram também, agradecer pelas perguntas, acho que foram muito boas, encaixaram e trouxeram novos ângulos, né, para a gente discutir esse negócio, e a gente gastou um bom tempo preparando essa discussão, né, Coutinho?
e você vê que na discussão aparecem coisas novas, né? Muito legal, muito bacana mesmo. Eu te encho muito o saco, né, nessa minha migração para a vida acadêmica, né, André? Acho que eu tomo bastante seu tempo, né? É o contrário, é um privilégio, é um prazer poder participar dessa transição e a gente poder fazer essa conversa juntos. Acho que foi muito engrandecedora. Eu queria dar um depoimento pessoal, eu queria dizer que eu aprendi muito hoje com você e com todos os nossos colegas que estiveram aqui. Foi muito bom. Espero que a gente possa continuar essa conversa aí em outros momentos também e trazer outros temas complementares e exposições aí que a gente possa contribuir para trazer ideias e trazer clarificações e novos insights para todo mundo que vocês possam aproveitar isso no dia a dia de vocês. Eu certamente vou aproveitar. Tem uma teoria que é a teoria de redes, né, do Granovetter, que é um sociólogo, né, que é muito utilizada em várias áreas da administração, de finanças, tudo, que diz que a gente consegue entender com profundidade qualquer coisa que acontece na sociedade quando a gente está muito conectado em grupos de pessoas diferentes, né? É o que ele chama de força do laço fraco, né? Que quanto mais grupos a gente participa, mais a gente pode entender e disseminar e criar pontes entre esses grupos. Então, espero que a gente possa ter contribuído aí com esse grupo de executivos e executivas interessadas em estratégia, em inovação, que se disponibilizaram a ficar com a gente aqui na Sampo. Obrigado por terem deixado a gente participar também um pouco da vida de vocês. Coutinho, muito obrigado pela sua participação, por se disponibilizar a conversar com a gente. Eu sei que a sua vida de investidor é super puxada, esse horário a Bolsa já está mais tranquila, pelo menos a nossa, né? Então, deu para você participar. Muito obrigado de novo, foi engrandecedor. Espero que todos aí fiquem muito bem. Aproveitem aí o final do dia e uma ótima semana para todos e até o próximo evento. Fiquem bem, tudo de bom. E mais uma vez, obrigado, Coutinho. Tudo de bom, um abraço. Tchau, tchau.